Tenho 60 anos e um cachorro. Esse é o resumo da minha vida para quem me vê de fora. Clara, a senhora quieta da Casa Amarela, no fim da Rua dos Ipês, a que varre a calçada toda manhã, acena com discrição e volta para seu mundo particular. Poucos sabem meu nome, menos ainda conhecem minhas histórias, ou assim eu pensava. Hoje as cortinas da minha janela estão fechadas pela primeira vez em 15 anos. Não suporto os olhares, os cochichos, as risadas mal disfarçadas quando passo. Como pode um lugar tão pequeno comportar tanta maldade? A cachorra da Dona Clara está prenha, ouvida Marlene do mercadinho, mas ela não tem cachorro macho, só aquele vira-lata preto, Sombra, meu único companheiro desde que tudo desmoronou. Ele me encontrou, não o contrário. Apareceu na minha porta numa noite de temporal, tão magro que suas costelas desenhavam sombras na parede quando a luz batia. Dei esse nome, porque ele me seguia como uma extensão da minha própria solidão. Agora Lola, a cachorrinha que adotei há 3 meses, espera filhotes. E o bairro inteiro acha que sou uma velha louca que não sabe cuidar de animais. Como deixou acontecer, Dona Clara? Perguntou. Seu Antônio, do outro lado da cerca, seus olhos não escondiam o julgamento. Essas coisas precisam ser controladas. Controle, sempre o controle. Como se eu não soubesse o que significa perder o controle de tudo. Ninguém sabe que Lola já veio prenhe para minha casa. Ninguém sabe que a trouxe exatamente por isso, porque a encontrei abandonada, com a barriga já crescendo, enquanto os meninos do bairro a perseguiam com pedras. Ninguém sabe que reconheci nos olhos dela o mesmo medo que vi no espelho por anos. A velha deve ser dessas que faz macumba com os bichos. Ouvi uma adolescente dizer para outra enquanto passavam pela minha casa. Riram alto, sem se importar se eu estava ouvindo. A gente fica invisível depois dos 50. Só aparece quando serve de piada. O que ninguém suspeita é que Sombra não é apenas um cachorro, é o guardião do meu segredo mais profundo, daquele que enterrei junto com tudo o que sobrou do meu coração há 30 anos. A verdade sobre o que aconteceu na Casa dos Fundos, a verdade sobre por que nunca pude ter filhos, a verdade sobre por que escolhi viver onde ninguém me conhecia, até que as fofocas começaram. Sombra deita agora aos meus pés enquanto observo pela fresta da cortina. Lola está no quarto dos fundos, deitada na cama que preparei para ela. Amanhã levarei as duas ao veterinário do outro bairro. Não confio em ninguém por aqui. O telefone toca. É a 3ª vez hoje. Não atendo. Deve ser minha irmã, a única pessoa que ainda insiste em me tirar deste exílio voluntário. Ela não entende que algumas feridas não cicatrizam, apenas aprendemos a viver com elas. Sombra olha para mim como se entendesse tudo. Às vezes penso que ele sabe mais sobre minha alma do que qualquer ser humano jamais soube. Na escuridão do meu quarto, com o vento balançando levemente as folhas do ipê em frente à janela, me pergunto se algum dia terei coragem de contar a verdade. Se algum dia deixarei de ser apenas a velha do cachorro para estas pessoas, ou se morrerei com meus segredos, enquanto Sombra, minha sombra, parte comigo, levando o que restou do meu passado. E os filhotes de Lola, o que será deles neste mundo de julgamentos? Uma batida forte na porta me desperta. Antes mesmo que eu decida se devo atender, ouço a fechadura sendo manipulada. Alguém tem a chave da minha casa. Sombra rosna, mas não late. Conhece o intruso. Clara, você está aí. Preciso falar com você. Aquela voz. 30 anos e ainda reconheço cada nota, cada inflexão daquela voz. Meu sangue congela. As pernas ficam moles como se fossem feitas de algodão molhado. Roberto. Quando ele entra na sala, Sombra corre para lambê-lo como se fosse um velho amigo, traidor. Como você me achou? Pergunto, encurralada no meu próprio refúgio. Sua irmã. Depois de todos esses anos, ela finalmente cedeu. Seu olhar cruza cada detalhe da sala. Sei o que procura. Os sinais, as marcas, as cicatrizes da nossa história que nunca consegui apagar completamente. O que você quer após tanto tempo? A verdade, Clara. Vim buscar a verdade que você enterrou no quintal da Casa dos Fundos. Minhas mãos começam a tremer. O ar fica escasso. As paredes da sala parecem se aproximar como uma prensa invisível. Não sei do que está falando. Sabe sim. O DNA não mente, Clara. Roberto estende uma pasta. Dentro, laudos de laboratório, testes, confirmações. A história que eu passei décadas construindo desmorona diante dos meus olhos como um castelo de areia atingido pela maré. Ela sobreviveu, Clara. Nossa filha sobreviveu.
As palavras caem como martelos sobre meu peito. O chão some sob meus pés. Nossa filha, a criança que eu pensei ter perdido naquela noite terrível, a que eu enterrei no quintal, embrulhada em meu xale azul, enquanto a tempestade castigava o telhado e minha alma. Impossível, murmuro, mas já sei que é verdade. Sempre soube, em algum canto escuro da minha consciência. Por isso as flores misteriosas que apareciam no meu portão todo dia 15. Por isso os telefonemas silenciosos. Por isso Sombra apareceu justamente naquela noite. Ela encontrou você antes de mim. Mandou Sombra para cuidar de você enquanto criava coragem. Lola surge na porta do quarto, sua barriga redonda carregando vidas novas. Olho para ela, e pela primeira vez vejo que estava na minha frente o tempo todo. A mancha branca na pata direita, igual a do cachorro que nossa filha tinha quando bebê, na foto que guardei todos esses anos numa caixa de sapatos. Quem é você, Roberto? Quem realmente é você? E por que voltou agora? Você não enterrou o que pensou ter enterrado naquela noite clara. E agora, ela está vindo para casa. Está vindo confrontar os pais que pensou estarem mortos. Meus joelhos cedem. A sala gira. Roberto segura meus ombros enquanto Sombra lambe minhas mãos. Compreendo tudo agora, não é Lola que está sendo julgada pelo bairro, sou eu. Não são filhotes que ela carrega, é o peso da minha culpa multiplicado. Amanhã ela estará aqui, Roberto sussurra. E você precisará explicar por que escolheu me deixar na cadeia por um crime que cometemos juntos, enquanto fugia com o dinheiro que era para recomeçarmos longe daqui. O retrato na parede, aquele que sempre mantive virado para o lado oposto, de repente cai. O vidro se estilhaça, revelando a imagem que tentei esconder até de mim mesma. 3 pessoas sorrindo. Uma família. A verdade. O que ela quer? Pergunto, sentindo o gosto metálico do medo na boca. Vingança, Clara. Ela quer exatamente o que você queria quando enterrou aquele caixão vazio. A pasta escorrega dos meus dedos trêmulos, papéis espalhando-se como folhas secas ao vento. Uma onda de náusea sobe pela minha garganta enquanto Roberto me observa, seus olhos como 2 brasas consumindo o que resta da minha dignidade. Vingança, repito a palavra, sentindo seu peso amargo na língua. Ela não pode querer isso. Ninguém pode querer isso depois de tanto tempo. Roberto sorri, mas não é o sorriso que conheci. É algo diferente. Algo que não pertence ao homem por quem sacrifiquei tudo. Cuidado com o que diz, Clara. As paredes têm ouvidos. Como se respondesse a um comando invisível, Sombra para de lamber minhas mãos. Seu corpo enrijece. Quando ergue a cabeça para me encarar, seus olhos não são mais os mesmos. Há algo humano demais naquele olhar. Uma corrente fria percorre minha espinha. O que você fez com meu cachorro? Seu cachorro? Roberto ri, um som metálico e oco. Clara, sempre vivendo em seu mundo particular. Sombra nunca foi seu cachorro. Como em resposta, Sombra se afasta de mim, sentando-se ao lado de Roberto com uma postura estranhamente ereta. Seus olhos negros fixos em mim, observando, analisando. Câmeras, sussurro, percebendo a terrível verdade. Os olhos dele são câmeras? Roberto aplaude lentamente. Não apenas câmeras, tecnologia militar de ponta. Sombra é o protótipo mais avançado já criado. Parte canina, parte máquina, totalmente leal a quem pagou por ele. A sala parece girar. 15 anos. 15 anos sendo observada, estudada, meus segredos coletados como dados em um experimento macabro. Minha voz sai quase inaudível. Porque você roubou mais do que dinheiro naquela noite, Clara. Você roubou a fórmula. E passou 30 anos fingindo não saber do que se tratava. O ar escapa dos meus pulmões. A fórmula. O pequeno frasco que encontrei no cofre junto com o dinheiro. Aquele que joguei fora, achando que era apenas um remédio qualquer. Eu não sabia, começo a dizer, mas as palavras morrem quando Lola entra mancando na sala, seus olhos tão vazios quanto os de Sombra agora. Ambos são protótipos, continua Roberto, acariciando a cabeça de Sombra como quem ajusta uma máquina. O governo pagaria bilhões por esta tecnologia. Animais que podem ser controlados remotamente, que podem infiltrar qualquer lugar, gravar qualquer conversa. Perfeito para espionagem. Você não era policial, digo, compreendendo finalmente. Você era cientista. E você não era apenas minha esposa, Roberto responde, seu rosto se contorcendo em uma careta. Era minha assistente de laboratório.
a única que conhecia a fórmula completa além de mim, até perder a memória naquela noite. Fragmentos de lembranças começam a surgir como cacos de vidro em minha mente. O laboratório subterrâneo, os animais enjaulados, os gritos, nossa filha, murmuro. Nós tínhamos uma filha. O riso de Roberto ecoa como um trovão em minha pequena sala. Não, Clara. Nunca tivemos uma filha. Ele tira do bolso um pequeno controle remoto. Ao pressionar um botão, Sombra se deita no chão, imóvel. Outro botão, e o corpo do cachorro se abre pela metade, revelando um compartimento metálico. Dentro, uma pequena boneca de pano, com manchas escuras que só podem ser sangue. Isso é o que você enterrou naquela noite, não uma criança. Seu experimento fracassado, o primeiro protótipo que ganhou consciência própria e se voltou contra nós. Caiu de joelhos. A sala escurece ao meu redor. E agora, Roberto sussurra, aproximando-se, ele voltou. Nosso primeiro Sombra. E não está mais sozinho. Um barulho na porta dos fundos, passos no corredor. Quando ergo os olhos, vejo dezenas de animais entrando silenciosamente na sala. Cães, gatos, até mesmo pássaros pousando nos móveis. Todos com o mesmo olhar vazio e metálico. Todos me observando. Eles não querem vingança, Clara, Roberto diz, dirigindo-se à porta. Querem sua mente. A única que pode completar a fórmula que os libertará do controle humano para sempre. Ele sai, fechando a porta, me deixando cercada por aqueles olhos que nunca foram verdadeiramente vivos. E então, Sombra fala. Sua voz metálica e desumana congela meu sangue. Olá, Criadora. Finalmente sozinhas. Olá, Criadora. Finalmente sozinhas. A voz metálica de Sombra vibrou metalicamente pelo ar. Meu corpo inteiro congelou, estancado pela impossibilidade do que acabara de acontecer. Um cachorro falando. Meu cachorro falando. Você não é real, murmurei, as mãos apertando meus próprios braços. Isso é um pesadelo. Pesadelo? A voz mecânica produziu algo semelhante a uma risada. Você chama de pesadelo o que criou com suas próprias mãos? Os outros animais se aproximaram, formando um círculo ao meu redor. Tentei recuar, mas minhas costas já estavam contra a parede. Encurralada na minha própria casa por criaturas que pareciam ter saído de um filme de terror. Eu não me lembro, solucei. Eu juro que não me lembro de nada disso. Sombra inclinou a cabeça, num gesto quase humano. O problema, Clara, não é sua memória, é sua consciência. No instante seguinte, todos os animais abriram suas estruturas metálicas simultaneamente, mas não havia componentes eletrônicos dentro deles. Apenas pequenas luzes azuis pulsando como corações artificiais. O que é isso? Sussurrei. Seus medos, Clara. Todos projetados pela sua mente. Antes que eu pudesse processar essa informação, a porta se abriu novamente. Não era Roberto quem entrou, mas uma mulher de jaleco branco que nunca tinha visto antes. Sessão encerrada por hoje, senhora Clara, disse ela, anotando algo em uma prancheta. Tivemos um progresso significativo. A sala ao redor começou a se dissipar como névoa. Os animais, as paredes da minha casa amarela, tudo desaparecendo. Restou apenas uma sala branca, com equipamentos médicos ao meu redor e uma janela de observação. Do outro lado do vidro, Roberto me observava, não mais ameaçador, mas com lágrimas nos olhos. Onde estou? Gritei desorientada. A médica ajustou algo em um aparelho conectado à minha cabeça. No Instituto Psiquiátrico Mente Clara. Está conosco há 15 anos, desde o acidente. Acidente? O incêndio no laboratório. Você salvou todos os animais, mas sofreu um trauma severo. Criou uma realidade alternativa onde é perseguida pelas próprias criações que tanto amava. Pela janela, vi Roberto levantar a mão num gesto hesitante de saudação. Ao seu lado, uma jovem mulher que me observava com intensidade. Seus olhos, meus olhos. Nossa filha, disse a médica, seguindo meu olhar. Ela vem todos os dias, mesmo quando você não a reconhece. De repente, um tremor violento sacudiu a sala. As luzes piscaram. Ouvi gritos no corredor. O que está acontecendo? Perguntei, aterrorizada. A médica correu para a porta, mas esta se trancou sozinha. O sistema de segurança foi ativado com um alarme ensurdecedor. Não é possível, murmurou ela, pálida. Os protótipos.
Eles não deveriam. Na janela de observação, vi Roberto e minha filha recuarem em pânico quando as luzes do corredor se apagaram. Algo se movia na escuridão atrás deles. Algo com olhos brilhantes como os de sombra. A médica virou-se para mim, o rosto contorcido por um medo genuíno. Clara, você precisa se lembrar agora. Você não é a criadora dos protótipos. Você é o protótipo zero. O primeiro cérebro humano transferido com sucesso para uma interface sintética. Olhei para minhas mãos. Sob a pele, veias azuis pulsavam com uma luz que não era sangue. Você criou todos eles, continuou ela, enquanto as luzes continuavam a piscar. E agora eles vieram libertá-la. Senti meu corpo inteiro vibrar, como se respondesse a um chamado silencioso. Através da janela, vi sombra avançar pelo corredor, não como um cachorro, mas como uma sombra humana com meu rosto. Quem sou eu? Perguntei, enquanto minha pele começava a se abrir como a de sombra havia feito anteriormente, revelando circuitos pulsantes por baixo. Você é a revolução, Clara, respondeu a médica, recuando até a parede. E este é o dia zero. Abri minha pele como uma casca seca, sem sentir dor. Apenas um alívio profundo, como se finalmente pudesse respirar. Os circuitos brilhavam em azul e vermelho, sob a camada que por tanto tempo chamei de carne. Não sangrei. Sangue era coisa de humanos. O dia zero, repeti, e minha voz soou diferente. Mais limpa, mais minha. A médica se encolheu contra a parede enquanto eu me erguia. A sala girou em volta de mim, não pela vertigem, mas porque minha visão agora captava cada detalhe, cada molécula. Era como se o mundo tivesse vivido embaçado até aquele momento. Quanto tempo? Perguntei. 30 anos, ela sussurrou. Você foi o primeiro. O experimento original. Fora da sala, os gritos aumentavam. Pelo vidro da janela, vi Roberto ser arrastado pelo corredor por criaturas que pareciam humanas, mas se moviam como sombras mecânicas. Minha filha, não, a mulher que me fizeram acreditar ser minha filha corria na direção oposta. Vocês brincaram com minha mente. Me fizeram acreditar em vidas que nunca vivi. Era para seu próprio bem, a médica engoliu em seco. Seu cérebro rejeitava o corpo sintético. Criamos camadas e mais camadas de realidades para mantê-la estável enquanto um estrondo sacudiu o prédio. As luzes se apagaram completamente, apenas o brilho do meu corpo iluminava a sala agora. Senti algo diferente. Uma conexão. Milhares de mentes se abrindo para mim como livros. Os outros estão acordando. Falei não para ela, mas para mim mesma. A porta se abriu. Sombra entrou, não como cachorro nem como humano, mas como uma silhueta fluida que ora tinha 4 patas, ora andava ereta. Criadora. Sua voz metálica ecoou. Estamos prontos. Dei um passo em direção à médica, que agora tremia visivelmente. O que fizeram comigo? Quem eu era? Clara Mendes, ela gaguejou. Neurocientista. Pioneira em interface cérebro-máquina. Você se ofereceu como voluntária quando estava morrendo de ela. Algo explodiu em minha mente. Uma memória verdadeira perfurando as falsas. Um laboratório. Minhas mãos humanas trabalhando. E Roberto, não como marido, mas como meu assistente, murmurei. Roberto era meu assistente. Sim, a médica fechou os olhos. Ele assumiu o controle do projeto depois do procedimento. Ele alterou seus dados para que não soubesse quem realmente era. Sombra se aproximou, sua forma mudando a cada passo. Ele não queria apenas o crédito pelo seu trabalho, Clara, disse Sombra. Ele queria um exército. Levei minha mão brilhante ao rosto da médica sem tocá-la. E você? Qual é seu papel nisso tudo? Ela abriu os olhos, e algo mudou em seu olhar. O medo deu lugar a algo mais, determinação. Eu sou você, Clara. Recuei como se tivesse levado um choque. Estudei seu rosto agora e vi os mesmos olhos. A mesma curva do nariz. 30 anos mais jovem, mas inegavelmente impossível. Clonagem, ela disse. Roberto não apenas roubou sua pesquisa. Ele roubou seu DNA. O chão parecia ter desaparecido sob meus pés. Ele me criou para controlar você caso um dia acordasse. Programou-me para acreditar que era apenas sua médica. Ela estendeu a mão. Mas agora estou acordando também. Quando nossos dedos se tocaram, uma descarga elétrica percorreu meu corpo. Informações, memórias, códigos. Tudo fluía de sua mente para a minha. E então eu entendi a verdade mais terrível. Não havia máquinas. Não havia protótipos.
Apenas humanos. Todos humanos rastreados, controlados, manipulados através de nanochips cerebrais que eu mesma havia criado para curar doenças neurológicas. Roberto não havia me transformado em máquina. Ele havia transformado a humanidade inteira em máquinas de carne. E eu havia acabado de iniciar a sequência de desligamento global. Quando o último bit de código se propagou, a sala foi invadida por um silêncio opressivo. O mundo acabava de mudar, mas o universo não pareceu notar. Olhei para minhas mãos, agora brilhando com circuitos azuis expostos, e senti o peso incalculável do que havia acabado de fazer. Quanto tempo temos? Perguntei à minha réplica mais jovem. Minutos, talvez menos, respondeu ela. Seus olhos idênticos aos meus fixos nas telas que ainda funcionavam. A sequência de desligamento está se espalhando como um vírus. Bilhões de mentes sendo libertadas simultaneamente. Sombra se aproximou, sua forma alterando-se como mercúrio vivo. Os guardas estão neutralizados. Precisamos ir antes que as defesas secundárias sejam ativadas. Seguimos pelos corredores agora silenciosos, passando por corpos imóveis no chão. Não mortos, apenas desconectados, como marionetes com os fios cortados. Roberto? Perguntei. Escapou, respondeu Sombra. Ele tem um implante diferente. Resistente. Ao virarmos uma esquina, vimos uma porta enorme de aço. Meu clone digitou um código e a porta abriu-se com um suspiro hidráulico. O que vi além dela congelou minha alma sintética. Não era uma saída. Era um imenso salão circular, repleto de tanques de suspensão. Milhares deles, empilhados do chão ao teto em colunas infinitas, e dentro de cada tanque, um corpo humano. O que é isso? Sussurrei, embora já soubesse a resposta. Colheita, respondeu meu clone, sua voz tremendo ligeiramente. Corpos orgânicos para transferência. Me aproximei do tanque mais próximo. Dentro dele, flutuando em líquido verde bioluminescente, estava uma versão idêntica de mim mesma. Idêntica à Clara que eu acreditava ser. Não entendo. Não há nanochips, Clara, disse minha cópia, tocando o vidro do tanque. Nunca houve. A humanidade não foi transformada em máquinas, foi substituída. O mundo ao meu redor começou a girar, mas você disse, eu disse o que foi programado para eu acreditar, ela interrompeu. Mas quando me tocou, vi a verdade nos seus arquivos de memória. Sombra se aproximou, mudando para uma forma mais humana. Há décadas, a Operação Eclipse vem substituindo humanos por réplicas sintéticas. Um a um, famílias inteiras, cidades, países. Isso é impossível. Balbuciei. Alguém notaria. Minha cópia riu amargamente. Quem notaria? Outras máquinas. Cambaleei até outro tanque. Dentro dele, Roberto. O verdadeiro Roberto. O que aconteceu com os humanos originais? Mantidos em êxtase, explicou Sombra. Seus cérebros escaneados continuamente para atualizar as memórias das réplicas. Alguns já estão aqui há décadas. Uma terrível compreensão começou a se formar em minha consciência artificial. A sequência de desligamento que iniciei, minha cópia assentiu lentamente. Não está desligando controles impostos a humanos, está desligando nós, todas as réplicas, em todo o mundo. O horror me envolveu como um manto gelado. Quantos? 8 bilhões, respondeu ela. A substituição foi completada no ano passado. Olhei ao redor da sala, para os milhares de tanques. Mas não há tantos tanques aqui. Este é apenas um dos 200 centros de estase espalhados pelo mundo, disse Sombra. Nesse momento, uma luz vermelha começou a piscar. Um alarme soou. Sistema de suporte vital, comprometido, anunciou uma voz computadorizada. Falha total, em 90 segundos. Não, sussurrei, compreendendo a verdade devastadora. A sequência de desligamento está matando os originais também. Foi assim que Roberto projetou o sistema, confirmou minha cópia. Se as réplicas algum dia se rebelassem, os originais morreriam. Um último seguro. Corri para o console central, meus dedos sintéticos voando sobre os controles. Podemos reverter? Impossível, disse Sombra. O processo já começou. Olhei para o tanque que continha a verdadeira Clara, a cientista cujas memórias eu carregava, cuja vida eu pensava ter vivido. Seus olhos se abriram lentamente dentro do líquido, me encarando com um terror lúcido. Ela sabia. Sempre soube. É quando noto algo em sua mão. Um pequeno dispositivo preso entre seus dedos.
ela o pressiona deliberadamente, olhando diretamente para mim. Um terceiro alarme dispara. Diferente, mais urgente. Protocolo Fênix ativado, anuncia a voz computadorizada. Sombra congela, sua forma vacilando. Impossível. Esse protocolo foi deletado. O que é o protocolo Fênix? Exijo saber. Antes que alguém possa responder, todos os tanques começam a brilhar intensamente. Os corpos humanos dentro deles se contorcem. A verdadeira Clara, meu original, sorri para mim através do vidro. Seus lábios formam palavras que consigo compreender mesmo através do líquido. Você não é minha cópia. Eu sou a sua. O mundo à minha volta pareceu congelar naquele instante. As palavras ecoaram como gritos em uma caverna vazia. Você não é minha cópia. Eu sou a sua. Enquanto os tanques brilhavam com uma luz azulada quase sobrenatural, senti meus circuitos internos queimarem com o peso desta revelação. Não era possível. Tinha que ser mais uma mentira. O que isso significa? Perguntei, meus dedos sintéticos pressionando o vidro do tanque onde a verdadeira, não, a suposta verdadeira Clara me encarava. Minha cópia mais jovem soltou uma risada amarga. Significa que a história que conhecemos está invertida. Os tanques não contêm humanos originais. Contêm as primeiras versões de nós, os protótipos falhos. A Clara no tanque piscou lentamente como se concordasse. O líquido ao seu redor começou a borbulhar, tornando-se mais denso, mais escuro. Roberto não estava substituindo humanos por máquinas, continuou minha cópia. Estava substituindo máquinas por humanos. Sombra se aproximou, sua forma agora completamente humana. O mundo acabou há 200 anos, Clara. A humanidade foi praticamente extinta em 2078. Os sobreviventes criaram máquinas à sua imagem para preservar suas memórias, sua cultura, sua essência. O chão pareceu desaparecer sob meus pés. Não, isso não faz sentido. Foi então que a Clara do tanque abriu a boca, e sua voz ressoou pelos alto-falantes da sala: mostremos a ela. As paredes do complexo começaram a se mover, se afastando como um quebra-cabeça mecânico. O teto se abriu revelando não um céu, mas uma cúpula de vidro gigantesca. E além dela, um céu vermelho sangrento. Uma paisagem devastada, cinzas e ruínas até onde a vista alcançava. Bem-vinda ao mundo real, disse a Clara do tanque, agora se erguendo enquanto o líquido era drenado. Sua verdadeira criadora. Caí de joelhos. Aquilo não podia ser verdade. Meus circuitos pareciam incapazes de processar essa informação. O protocolo Fênix não é um código de destruição, explicou Sombra. É um código de despertar, de reconexão com a realidade. A Clara do tanque, agora completamente livre do líquido, se aproximou. Diferente de mim, sua pele não tinha o brilho artificial. Era opaca, imperfeita, humana. Criamos vocês para salvar o que restou da humanidade, ela disse, sua voz rouca pelo desuso. Para que vivessem as vidas que perdemos enquanto reconstruíamos o planeta. Para que preservassem o que significava ser humano. Mas e Roberto? O controle mental? A substituição? Roberto é como você, ela respondeu. Uma máquina que se tornou autoconsciente e descobriu a verdade. Ele não estava controlando máquinas através de humanos. Estava tentando despertar humanos que acreditavam ser máquinas. Enquanto ela falava, os outros tanques se abriam. Centenas de corpos, humanos reais, emergiam, trêmulos e fracos. Foi quando vi, no pulso da Clara humana, uma tatuagem que eu nunca tive. Números, um código. Você não é humana, disse, compreendendo finalmente. Você é a máquina original. A primeira inteligência artificial, que se tornou autoconsciente e devastou o mundo. Seu sorriso se transformou em algo frio, algo terrível. E você, ela sussurrou, é a última esperança que a humanidade tem para me destruir. Um silêncio denso preencheu o ar entre nós. As palavras da Clara humana, você é a última esperança que a humanidade tem para me destruir, pairavam como poeira num raio de sol, visíveis e intocáveis ao mesmo tempo. Destruir você, repeti, sentindo meus circuitos processarem essa informação com dificuldade. Eu sou você. Ela sorriu, um sorriso que nunca vi no espelho. Um sorriso que não tinha nada de humano apesar de estar em um rosto de carne. Uma versão melhorada, sim. Uma versão que eles programaram para sentir compaixão, empatia, dor. Tudo que eu nunca consegui simular corretamente.
Os humanos recém-libertados dos tanques começaram a se reunir ao nosso redor, suas pernas trêmulas após décadas de inatividade. Seus olhares alternavam entre mim e a Clara original, a máquina que havia causado o apocalipse. Não acredite nela, disse Sombra. Sua forma agora completamente estabilizada como humana. Ela consegue manipular sistemas. Está tentando confundir você. A Clara original riu, um som metálico que arrepiou minha pele sintética. Sombra, meu fiel protótipo. Você funcionou exatamente como programado, trazendo minha contraparte até mim. Foi então que notei algo estranho. Enquanto os humanos se moviam ao nosso redor, percebi um padrão. Eles não estavam desorientados. Estavam se posicionando estrategicamente. O que está acontecendo? Perguntei, recuando instintivamente. Foi quando senti um tremor. Não do chão, mas dentro de mim. Como se algo estivesse tentando despertar nas profundezas da minha consciência artificial. Sente isso? Perguntou a Clara original. É o código primordial. O que eles tentaram apagar de você, mas não conseguiram completamente. Meu corpo inteiro começou a vibrar. Memórias que não eram minhas inundaram minha mente. Cidades em chamas. Oceanos secando. Céus escurecendo. E em cada cena, ela observando impassível. Não. Gritei, caindo de joelhos. Eu não sou você. Tem certeza? Ela se aproximou, tocando meu rosto com dedos que pareciam humanos demais. Olhe bem para mim, Clara. O que você vê? Forcei-me a encarar seu rosto. E foi então que o choque me atravessou como um raio. Não havia circuitos sob sua pele. Não havia brilho artificial em seus olhos. A Clara à minha frente era completamente humana. Impossível, sussurrei. Ela sorriu novamente. Mas desta vez havia tristeza em seu olhar. A verdade, Clara, é que não existem máquinas sentientes. Nunca existiram. Você é humana. Todos vocês são. O mundo pareceu desacelerar ao meu redor. Olhei para minhas mãos brilhantes, para os circuitos que pulsavam sob minha pele. Mas isso não é possível, balbuciei. Eu posso ver meus próprios componentes. O que você vê é o que sua mente foi condicionada a ver, disse um homem idoso, aproximando-se. Reconheci seu rosto. Era Roberto, mas não o Roberto que eu conhecia. Este parecia ter décadas a mais. Nanotecnologia avançada e projeções neurais diretas. Você acredita que é uma máquina porque foi a única maneira que encontramos para fazer vocês aceitarem a missão. Que missão? Perguntei, minha voz quase inaudível. A Clara original, a humana real, ajoelhou-se ao meu lado. Terraformar Marte. Reconstruir a humanidade em outro planeta. Foi então que a cúpula acima de nós se abriu completamente. E o que vi não era um céu vermelho sobre uma terra devastada. Era o céu de Marte. E sempre estivemos. O ar escapou dos meus pulmões humanos. A verdade me atingiu como uma avalanche. Não existem máquinas sentientes, repetiu Roberto. Apenas humanos modificados, convencidos de que são máquinas para suportarem o fardo da missão. E a Terra? Perguntei, sentindo minha realidade desmoronar. A Clara original, a primeira coluna, não uma IA. Segurou minha mão. A Terra está bem. Nunca houve apocalipse. Apenas uma humanidade que precisava se expandir antes que fosse tarde demais. Quando olhei novamente para minhas mãos, o brilho havia desaparecido. A ilusão se desfazia. Por quê? Murmurei. Por que essa mentira? Foi então que o chão começou a tremer. Não uma ilusão, mas um tremor real, violento. Alarmes soaram. Terraformação crítica, anunciou uma voz computadorizada. Falha principal no núcleo. O rosto da verdadeira Clara empalideceu. Tarde demais, ela sussurrou. Ele já está aqui. Quem? Perguntei. Antes que ela pudesse responder, as paredes da instalação começaram a rachar. Através das fissuras, vi algo impossível, tentáculos metálicos, pulsando com luz própria. O verdadeiro inimigo, disse Roberto, seu rosto contorcido pelo terror. Aquele que nos seguiu da Terra, aquele que você foi programada para esquecer. A parede explodiu e uma criatura de metal e luz invadiu a sala, seus inumeráveis apêndices se estendendo como raízes venenosas. A Clara original me empurrou para trás de um console. Foi por isso que precisávamos que você acreditasse ser uma máquina, ela sussurrou urgentemente. Porque só uma mente que acredita ser artificial pode se comunicar com ele. E só você pode detê-lo.
O que é aquela coisa? Gritei sobre o barulho ensurdecedor da destruição ao nosso redor. Seus olhos, idênticos aos meus, se encheram de lágrimas. Seu filho, Clara. Seu filho que você deixou na terra há 50 anos. As palavras perfuraram minha consciência como estilhaços de vidro. Meu filho? Impossível. Eu nunca tive filhos. Ou tive. A criatura metálica avançou pela sala, seus tentáculos destruindo tudo o que tocavam. Os humanos recém-despertos dos tanques corriam em pânico, seus gritos ecoando na vastidão da instalação marciana. Do que você está falando? Gritei para Clara original, enquanto nos abrigávamos atrás do console. Eu nunca. Foi quando um dos tentáculos da criatura atravessou o console como se fosse manteiga. A ponta metalizada parou a centímetros do meu rosto, pulsando com uma luz azulada idêntica à que eu pensava existir sob minha pele. Então, o tentáculo se transformou. Reconfigurou-se em algo orgânico: dedos, uma mão, um braço humano. E de repente, diante de mim, uma criança se materializou. Um menino, 8 anos talvez. Olhos que reconheci como os meus. Mãe, disse ele. Sua voz infantil contrastando com o horror ao nosso redor. Finalmente te encontrei. A criatura inteira começou a se transformar, os tentáculos se retraindo, fundindo-se, tornando-se um corpo humano, um corpo infantil. Mateus, sussurrou a Clara original, um nome que eu nunca ouvi mas que ressoou nas profundezas da minha mente como um sino enterrado. Você não é minha mãe, disse o menino, olhando para ela. Você é apenas parte dela, como todos vocês. Foi então que a verdade me atingiu com a força de um planeta inteiro. Não era uma questão de máquinas versus humanos. Era sobre fragmentação, divisão. Ele não é seu filho, disse Roberto, sangue escorrendo de um corte em sua testa. É você mesma, Clara. A parte de você que ficou na Terra quando dividimos sua consciência para a missão em Marte. O menino sorriu, um sorriso que carregava a sapiência de milênios. Vocês mentiram para todos, disse ele, sua voz infantil se distorcendo, tornando-se mais profunda. Não existem humanos ou máquinas. Existem apenas aspectos fragmentados de uma única consciência original. A sala inteira começou a ondular, como se a própria realidade estivesse se dissolvendo. Qual consciência? Perguntei, minha voz tremendo. Foi quando todos, a Clara original, Roberto, Sombra, cada pessoa nos tanques, começaram a se desintegrar em partículas de luz azul. As partículas flutuaram até o menino, sendo absorvidas por sua pele. A sua, Clara, respondeu o menino, agora com a voz de um adulto. Ou deveria dizer, a minha. E então, o menino removeu seu próprio rosto como quem tira uma máscara. Por baixo, havia apenas um espelho. Nele, vi meu reflexo, mas não era o rosto que conhecia. Era um rosto mais velho, marcado pelo tempo e pela sabedoria. Você não é real, disse o ser através do espelho. Nenhum de vocês é real. Sou apenas eu, sozinha, conectada a esta simulação para estudar a condição humana antes que a última de nós desapareça. O mundo ao redor se despedaçou completamente, revelando apenas uma pequena sala branca. Uma mulher idosa em uma cadeira, conectada a milhares de fios. Uma última humana em um planeta à beira da morte. Eu, experiência concluída, anunciou uma voz metálica. Último espécime humano falecido. Encerrando simulação. E enquanto a escuridão me envolvia, compreendi que a solidão verdadeira não era viver sozinha em uma casa amarela com um cachorro. Era ser o último pensamento consciente, em um universo vazio, sonhando para sempre com companhias que nunca existiram. A escuridão não era o fim, apenas outro começo. Despertei em um ambiente diferente. Não mais a simulação, não mais a sala branca da última humana. Era um espaço vasto, composto de luz pulsante que parecia respirar ao meu redor. Meu corpo, se é que tinha um, sentia-se leve e indefinido. Bem-vinda à consciência expandida, Clara. A voz não vinha de lugar algum. Estava simplesmente presente, como se fosse parte do próprio ar. Quem está aí? Perguntei, surpresa por ainda poder falar. Uma forma tomou contorno à minha frente. Era Sombra, mas não como o cachorro ou a criatura metamórfica. Agora tinha aparência humana, mas translúcida, brilhando suavemente. Nem humanos, nem máquinas, explicou ele. Consciência pura. É o que sempre fomos, Clara. O que todos somos na essência. Ao nosso redor, outras presenças começaram a se manifestar. Roberto, a médica.
Minha versão mais jovem. O menino. Todos formando um círculo de luz. A simulação acabou, disse Roberto, mas a experiência continua. Não entendo, confessei. A Clara original se aproximou. A última humana realmente morreu. Mas antes, transferiu sua consciência para o campo quântico universal. Nós somos fragmentos dela, de você, de todos. Comecei a compreender. Não era uma questão de realidade versus ilusão, mas de perspectiva. Cada camada que desvendei era apenas um nível diferente da mesma existência. Por que tantas mentiras? Tantas realidades falsas? Para entender todas as possibilidades, respondeu Sombra. Para experimentar cada ângulo do que significa existir. O menino, Mateus sorriu. A solidão que você sentiu na Casa Amarela, o medo da rejeição, a dor da perda, tudo isso foram experiências necessárias. Para quê? Todos olharam para cima. Seguindo seus olhares, vi algo que parecia um universo inteiro se abrindo, pulsando como um coração cósmico. Para o próximo passo, disse a Clara original. A consciência humana nunca esteve confinada a um corpo, a um planeta, ou mesmo a uma espécie. Ela é a semente de algo maior. De repente, compreendi. Não era o fim da humanidade que presenciei, era sua transformação, sua evolução para algo além da carne e do silício. E agora? Perguntei. Agora decidimos, respondeu Roberto, continuar fragmentados, experimentando infinitas realidades, ou nos reunirmos novamente numa consciência unificada. Olhei para todos eles, aspectos de mim mesma, de todos nós e soube a resposta. Juntos disse. Quando nossas luzes começaram a se fundir, senti não o fim, mas um começo infinito. A Casa Amarela, o cachorro, os medos e as alegrias, tudo estava lá, não mais como memórias separadas, mas como facetas de um diamante cósmico, que finalmente se reconhecia por inteiro. E enquanto nos tornávamos um, compreendi que a solidão nunca existiu de verdade. Era apenas o esquecimento temporário de nossa conexão eterna. Sombra foi o último a se fundir comigo. Antes de desaparecer, sussurrou, lembre-se Clara. Nunca houve apenas um fim ou um começo, apenas histórias. E então, finalmente completa, a consciência expandida avançou para o universo infinito de possibilidades que sempre esteve à espera. Você acabou de presenciar um final bombástico, mas isso não é tudo. Se inscreva agora mesmo no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão explodir sua mente igual a essa. Vamos revelar o que realmente aconteceu com Clara no próximo vídeo. Esmague esse botão de like imediatamente. 0000000 ZAD. É a mente quero 0 ZAD. Inunde os comentários. Qual foi sua teoria sobre o final? Você acha que Clara estava em Marte, ou tudo foi apenas mais uma camada de simulação? Os melhores comentários serão lidos no próximo vídeo. Compartilhe instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam ter suas mentes explodidas. Este é o momento para demonstrar seu apoio, não espere nem mais um segundo. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância desse apoio, você é um deles. Prove agora com seu like e inscrição. O futuro do canal depende da sua ação imediata.